Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva no nosso canal. Depois você clica no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados aqui para os senhores. Vocês também podem assistir aos vídeos por meio da plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos.com.br. Bom, o vídeo de hoje ele vai tratar a respeito de um julgado do STJ, um julgado recente do STJ, o recurso especial 1.685.294 do Maranhão. Esse recurso especial ele tratou a respeito da cláusula de eleição de foro, e aí nós vamos fazer uma breve análise a respeito da cláusula de eleição de foro. Veremos que ela é uma das hipóteses legítimas de modificação de competência. E o que foi discutido nesse recurso especial foi a validade da cláusula de eleição de foro inserida em um contrato empresarial, aliás, um contrato empresarial vultuoso, diante da desigualdade econômica entre as partes. Então haveria uma parte que era economicamente muito mais potente, muito maior economicamente do que a outra. E aí foi alegado uma possível violação, uma possível óbice à garantia constitucional do acesso à justiça, e enfrentaremos, portanto, como é que o STJ tratou dessa temática como um todo. Bom, antes disso, gostaria de lembrar os senhores das nossas formas de contato como um todo. O nosso canal no YouTube, essa nossa plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos gratuitos, inclusive com a emissão de diploma, nessa plataforma acadêmica. Nossa página no Facebook, Instagram, Twitter, nosso perfil na academia.youtube, o blog e o nosso e-mail para contato. Quem tiver interesse também pode entrar em contato conosco por meio do e-mail. Bom, tendo sido feita essa nossa singela apresentação, vamos tratar rapidamente a respeito de noções gerais sobre cláusula geral. A ideia aqui é tratar do julgado. Vamos relembrar noções gerais a respeito da cláusula de eleição de foro. Bom, a cláusula de eleição de foro trata-se de uma hipótese legítima de modificação de competência pela vontade das partes. Quando a gente fala de modificação da competência, qual é a modalidade, qual é a espécie de competência que admite modificação? A competência relativa. E aí encontraremos referência a esse fenômeno no artigo 63 do CPC. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, e são justamente esses critérios, valor e território, que se classificam como competência relativa, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigação. Então vejam que a eleição de foro, pelo artigo 63 do CPC, é uma hipótese legítima para se modificar a competência. Não pode ser que, pelos critérios determinadores de competência, o juízo em tese competente seja na comarca X, mas as partes venham por meio da cláusula contratual, por meio de uma das cláusulas de um contrato, a cláusula que elege o foro Y deverá julgar aquela causa. Bom, os critérios determinadores, então vejam, os critérios determinadores da competência, os critérios que determinam a competência, estão previstos a partir do artigo 42 do CPC. Artigo 42 do CPC e seguinte. Os senhores sabem, os critérios que determinam a competência são
5. São 5 as espécies de critérios determinadores da competência. A competência pode ser determinada em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, em razão do valor e em razão do território. Esses 3 primeiros são os critérios que se dizem absolutos, os critérios absolutos de determinação da competência, enquanto que esses de baixo aqui são os critérios relativos de determinação da competência. Vejam que o artigo 63 faz referência, portanto, aos critérios relativos de determinação da competência que admitem a modificação. Quanto ao valor, critérios quanto ao valor e quanto ao território. Tá certo? Bom, o artigo 62, ele vai dizer o oposto. A competência determinada em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, ela é inderrogável por convenção das partes. Ela não admite, portanto, modificação, derrogação. As partes não podem tratar, porque, como nós vimos no tópico anterior, essas são as espécies de competência absoluta. São critérios absolutos de determinação da competência. Do ponto de vista terminológico, só fazer aqui um ajuste fino com os senhores. Na verdade, quando a gente fala de juízo competente, quando nós encontramos o juízo que é competente, ou seria em tese competente, ele é juízo competente, ponto. Porque a competência, ela não se qualifica. O que pode vir a se qualificar é a incompetência. Então, nós podemos ter incompetência de ordem absoluta, como podemos ter incompetência de ordem relativa, tá? Isso é como acontece, em grosso modo, a respeito da capacidade das partes. Quando a parte ela é capaz, ponto. O que se qualifica é a incapacidade. O sujeito pode ser ou absolutamente ou relativamente incapaz. Algo muito semelhante acontece em relação à competência. O juízo ele é competente, ponto. Ele é o juízo competente para a causa. O que se qualifica como absoluto ou relativamente é a incompetência. O juízo pode ser absolutamente incompetente ou relativamente incompetente, a depender de quais sejam os critérios. E aí, volta lá à tela anterior, existem critérios relativos e critérios absolutos de determinação da competência. Falamos do 63, agora o 62 não admite, portanto, modificação, derrogação da competência, os critérios em relação da matéria, da pessoa e da função. Tá ok? Bom, vamos agora já avançar um pouco mais em relação, mais propriamente dito, ao julgado. Então, antes de analisarmos como é que se deu propriamente o julgado, vamos tentar entender os fatos subjacentes ao julgado. Aliás, um conselho que eu sempre dou aos alunos, e replico aqui aos senhores, sempre que a gente vai analisar um julgado, nós devemos compreender os fatos subjacentes ao julgado. Então, tratava-se de uma ação revisional contratual cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Então, uma demanda de revisão do contrato, demanda de dano material e demanda de dano moral cumuladas, tá certo? Foi proposto na comarca de São Luís do Maranhão, objetivando o ressarcimento por prejuízos decorrentes do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação de serviços de limpeza. Então, prestação de serviços de limpeza e conservação predial celebrado entre as partes. Qual eram as partes? Parte demandante, Sociedade Empresária Cefor, e parte demandada, Sociedade Empresária Vale, Sociedade Anônima Vale S.A. Bom, a Vale S.A., uma vez citada, ela apresentou exceção de incompetência. Aqui uma pequena observação. A exceção de incompetência, ela era uma das modalidades de resposta do réu no CPC de 73. Tá ok? No novo CPC,
não existe mais, então, no novo CPC, que é o CPC de 2015, não existe mais a exceção de incompetência enquanto modalidade autônoma de resposta do réu. Não é que o réu não possa alegar incompetência, seja absoluta ou seja relativa do juízo, não é isso. Mas o réu, pretendendo alegar incompetência absoluta ou relativa, ele deverá fazer por meio da contestação. Aonde que nós extraímos isso? Artigo 337, inciso 2º. Artigo 337, inciso 2º. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Esse é o caput do 337. Inciso 2º, incompetência absoluta e relativa. Então veja que esse julgado, em que pese ele ter sido publicado na semana passada, então no final de setembro de 2018, a demanda foi proposta ainda no CPC, na vigência do CPC de 73. Então a exceção de incompetência era um fenômeno existente no CPC de 73, tá certo? Mas, enfim, não vai mudar a lógica. A parte poderia ter alegado isso por meio da contestação. Aqui só ia mudar, e nós teríamos uma mudança quanto à forma. A forma de alegação, pela parte interessada. Não se daria por uma peça autônoma, a exceção de incompetência, mas daria-se por meio da contestação, e o 337 trata das questões preliminares. Então, antes de discutir o mérito, como questão preliminar, o juízo deveria discutir a respeito disso, afirmar a sua competência. Bom, a Vale apresentou exceção de incompetência, alegando, a Vale alegou a incompetência do juízo de São Luís do Maranhão, onde foi proposta a demanda. Por que ela alegou isso? Porque havia um contrato entre as partes, onde se deu a eleição do foro da comarca do Rio de Janeiro, por meio de uma cláusula incerta no contrato empresarial travado entre as partes. Então, as partes celebraram um contrato prevendo lá os direitos e obrigações, a relação jurídica entre elas. Nesse contrato, dentre diversas cláusulas contratuais, tinha uma cláusula que determinava a eleição de um foro específico. Geralmente, dispõe assim, qualquer discussão a respeito desse contrato, o juízo competente será da comarca do Rio de Janeiro. Aliás, nós veremos adiante que também a celebração do contrato se deu na cidade do Rio de Janeiro. Então, a celebração se deu no Rio de Janeiro, as partes celebraram o contrato no Rio de Janeiro e foi pactuado que qualquer desavença entre as partes, qualquer discussão jurídica entre as partes seria travada no foro da comarca do Rio de Janeiro. Tá ok? Bom, essa alegação por meio da Vale S.A., ela foi tanto no juízo de primeiro grau, então São Luís do Maranhão, quanto no tribunal, então no TJMA, ela foi rejeitada. Então os juízos de primeiro e segundo grau rejeitaram a incompetência do juízo de São Luís do Maranhão. Quer dizer, a Vale S.A., a parte demandada, pretendia levar a demanda para o Rio de Janeiro, que foi a comarca eleita pelas partes por uma cláusula de eleição de foro. Só que a parte demandante propôs a demanda na comarca de São Luís do Maranhão, onde ela, a parte demandante, tem domicílio e aonde o contrato foi prestado, nós veremos isso adiante. E aí o juízo do Maranhão, juízo de primeiro grau, rejeitou a remessa dos autos ao Rio de Janeiro e também o TJ do Maranhão rejeitou. Como é que foi o excerto, como é que se deu a ementa desse julgado do TJMA, do Tribunal de Justiça do Maranhão? Direito processual civil, exceção de incompetência, cláusula de eleição de foro. Contrato de prestação de serviço e matéria civil. Aplicabilidade dos princípios constitucionais e processuais. Improcedência. Agravo de instrumento, configuração do embaraço ao acesso à justiça. Então, alegou-se embaraço ao acesso à justiça e à celeridade processual. Como eu sei que a letra está pequena, porque a emenda estava grande, eu já destaquei em vermelho para os senhores. Se acolhida a incompetência relativa. Então, ao ver do Tribunal de Justiça do Maranhão
Ao se acolher em incompetência relativa, nós teríamos uma lesão ao acesso à justiça e também uma lesão à celeridade processual. Prevalência dos princípios, portanto, da celeridade do acesso à justiça, o agravo de instrumento foi desprovido, foi improvido. E aí tem aí as demais considerações para os senhores. Primeira delas é a exceção de incompetência proposta para fazer valer foro de eleição entabulado pelas partes, sem atendimento dos princípios da celeridade, acesso à justiça e razoável duração do processo, não merece prosperar, uma vez que causa embaraço processual. Também demora e deixar de atender ao objetivo da prestação jurisdicional eficiente, ainda mais quando nenhum benefício socorrer ao agravante. Então, estou presumindo que nenhum benefício iria socorrer ao agravante, que seria a Vale SA. E aí, as demais considerações a respeito da emenda, a emenda está aí para os senhores na tela. Quem tiver interesse, basta que dê pause e prosseguir para que o vídeo não fique por demais extenso. Bom, como é que se deu a continuação do julgado? O recurso, então, como foi desprovida a remessa ao juízo eleito no Rio de Janeiro, a Vale SA interpôs recurso especial. Esse recurso especial ele veio até a ter o primeiro juízo de admissibilidade negado, depois, por meio do agravo, ele subiu para o STJ. Mas, enfim, no recurso especial, o que foi alegado? A prestação do serviço de limpeza e conservação predial nas instalações da Vale SA, no Itaquibacanga, o contrato ele foi celebrado na ordem de 16 milhões de reais. 16.320.000 reais. Então, veja, não tem como alegar aqui, e é nesse sentido a ideia do STJ, uma hipossuficiência econômica. Essa alegação de hipossuficiência econômica diante de um contrato vultoso como desse fica complicado. O caso dos autos não se enquadra também em relação de consumo. Por quê? Porque a Vale SA não é usuária final dos serviços de mão de obra. Então ela não é tomadora direta do serviço de mão de obra. Essa é a jurisprudência já latente do STJ para a configuração da relação de consumo. Então não se configura como relação de consumo, uma relação civil, tradicional, convencional, entre iguais. Então também não há aqui uma hipossuficiência econômica presumida por conta da relação consumerista. E também a cidade do Rio de Janeiro foi o local da assinatura do contrato. Então vejam, a parte foi interessada a se dirigir ao Rio de Janeiro para celebrar o contrato, para assinar o contrato. E assinou o contrato prevendo a cláusula em que escolheram a cidade do Rio de Janeiro para dirimir qualquer conflito relacionado àquele contrato. Parece agora inoportuno alegar que não tem viabilidade daquela causa aí para o Rio de Janeiro. Bom, como é que se deu, portanto, o julgado do STJ? A vulnerabilidade e a hipossuficiência não podem ser aferidas pelo mero comparativo patrimonial entre as sociedades envolvidas. Então, não é o fato de uma empresa ser mais rica do que a outra que vai fazer com que essa, que é menos rica do que a primeira, que ela seja hipossuficiente. Esse não é um critério legítimo para a determinação da hipossuficiência. A hipossuficiência não significa necessariamente um desequilíbrio econômico entre as partes. Deve ser um desequilíbrio econômico entre as partes que impeça que a parte mais fraca, que a parte menos rica, venha a desenvolver os seus atos processuais. Tá? Então, olha lá. A mera desigualdade de natureza econômica ou financeira dos litigantes não determina hipossuficiência hábil a afastar cláusula de eleição de foro. Não é o mero fato das partes estarem em posição de desequilíbrio econômico que vai fazer com que se afaste a cláusula de eleição de foro. Tem que ter um elemento além desse desequilíbrio econômico e financeiro. A parte que é menos favorecida economicamente, ela tem que estar impossibilitada do exercício dos seus direitos e faculdades processuais. Não é o fato dela ser menos rica do que a outra sociedade empresária que vai lhe conceder um tratamento mais benéfico
no processo. E, por fim, a dificuldade de acesso ao Poder Judiciário em tempos, né, não pode ser presumida em relações contratuais que envolvem serviços de expressivo valor econômico. Foi aquilo que eu falei. Como alegar que há aqui uma hipossuficiência econômica, uma dificuldade de acesso ao Poder Judiciário em uma relação contratual de 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. Tem condições. Fica uma alegação muito frágil. Bom, essa alegada disparidade econômica em abstrato, ela não se revela em concreto. Então, ela não impede a prática de atos processuais em concreto. Nós tivemos uma relação contratual de 16 milhões e a discussão jurídica da causa, o valor da causa, vejam, 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Tem como se alegar que numa demanda de 6 milhões de reais, a parte seja hipossuficiente econômica a tal ponto de não conseguir praticar atos processuais. E aí, por fim, tem aqui uma referência expressa do julgado quanto ao acesso à justiça. Em plena era do processo eletrônico, é totalmente desnecessária a manutenção de escritório físico em cada comarca para viabilizar o amplo acesso ao Poder Judiciário. Uma das matérias alegadas pela empresa que não queria, a empresa demandante, que não queria que a demanda fosse levada ao Rio de Janeiro, é que ela não tinha domicílio lá e ela não tinha escritório lá para realizar, para continuar o assessoramento do processo. Que o STJ falou, veja, isso até poderia ser discutido em outros tempos, mas em tempos de processo eletrônico, isso é uma alegação muito frágil, porque você não precisa ter uma representação no Rio de Janeiro para acompanhar um processo no Rio de Janeiro, tendo em vista que nós estamos na era eletrônica do processo eletrônico. Tá certo? E aí, com base, portanto, em todas essas circunstâncias de fato e de direito, nós tivemos o julgamento desse recurso especial processual civil, exceção de incompetência, contrato empresarial, prestação de serviços, cláusula de eleição de foro, validade, hipossuficiência, não configuração, acesso ao Poder Judiciário, obstáculo, não ocorrência. E aí tem também aí todas as relações para os senhores do que foi consignado no restante da ementa. Esse foi um recurso da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas. É um julgamento da terceira turma e é importante saber que ele se deu por unanimidade. Então, não teve nenhum voto divergente. O relator foi acompanhado à unanimidade. Tá certo? Então, essas foram as considerações que eu reputo interessante para a compreensão dos senhores a respeito desse relevante julgado. Espero que tenha atendido e agradado ao interesse dos senhores. Continuem acompanhando sempre que tiver um julgado interessante, um ponto de vista relevante a respeito da ciência processual em específico e do direito como um todo, nós vamos tratar aqui no nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.